Boa noite, pessoal. Professor Guilherme, professor Murilo, Olá. de Biologia aqui do CPV. Nós vamos fazer o comentário da prova da FUVEST, primeira fase para as vagas de 2011. Vamos lá, Murilo? Vamos lá. Então tá. Primeira questão, questão 40, moçada. Uma questão de biologia celular. A figura abaixo representa a célula diploide e as células resultantes de sua divisão. Então, nós tínhamos aí uma célula diploide e o esquema revelava, no final, 4 células filhas, né, haploides. Ora, divisão reducional, gente. Divisão reducional entra com célula diploide, sai com 4 células filhas haploides. Portanto, divisão reducional, meiose. Guilherme, como que o aluno poderia deduzir aí que a célula era uma célula diploide no exercício? Bom, primeiro, lendo o enunciado, né? Sim, estava lá, que né? dizia que a célula era diploide. Mas a gente percebia, né, que havia um par de cromossomos, né, gente? Um par de cromossomos aos pares, célula diploide. Nas células filhas aparecia um cromossomo de cada par, que é a característica básica, né, Murilo, da divisão reducional. Separação dos pares e cromossomos homólogos, né? Em seguida, separação das cromátides irmãs. Com adendo de que, quando a célula entra em meiose, não aparece aqui, né, no esquema inicial, ela já está com seus cromossomos duplicados, né? No período interfásico, antecedente à meiose, os cromossomos se duplicam, passam a mostrar 2 cromátides irmãs cada um. Na primeira divisão, separam-se os homólogos, na segunda divisão, separam-se as irmãs. Perfeito. Ok? Alternativa, gente. B de bola. Exato. Vamos à próxima questão. Questão sobre evolução, tá? Questão 41. Questão 41. Aqui, pessoal, tá? O exercício deixava bem claro que o aluno tinha que se basear, tá, na teoria sintética da evolução, que é um complemento da teoria do darwinismo clássico, tá? A resposta correta aqui era a resposta C. A radiação UV atuou como fator de seleção, de maneira que plantas sem tais substâncias eram mais suscetíveis à morte, tá, pessoal? Então aqui é a única questão que se enquadra no darwinismo, aqueles indivíduos que não possuíam as características, tá, da seleção favoráveis eram eliminados desta população, certo? Agora, e por que não a alternativa A, Murilo? A alternativa A dizia: essas substâncias surgiram para evitar que as plantas sofressem a ação danosa da radiação UV. Não é uma coisa plausível? Não. A alternativa A é uma alternativa lamarquista, tá? Lei do uso e desuso. Exato, que se utiliza da teoria da lei do uso e desuso, e isso não se aplica à natureza. Então, a alternativa A não poderia ser escolhida pelo aluno por se tratar de uma teoria lamarquista, e no enunciado estava bem claro que o aluno tinha que se basear na teoria sintética da evolução, que é o complemento da teoria darwinista. Muito bem. Ok. Questão 42, uma questão de biologia vegetal, né? Pergunta assim: na evolução dos vegetais, o grão de pólen surgiu em plantas que correspondem atualmente ao grupo dos pinheiros. Isso significa que o grão de pólen surgiu antes. Bom, gente, o grão de pólen é uma aquisição das plantas que são chamadas de fanerógamas, né? Gimnosperma, em seguida surgindo o angiosperma. Gimnosperma apresenta, então, a estrutura chamada estróbilo, né? Que muitos autores, né, não acham ruim de chamar de flor. É uma flor mais primitiva em relação à flor da angiosperma, né? Mas a FUVEST não. O pessoal da FUVEST não caracteriza esse estróbilo, que é a pinha, né? Popular pinha, como flor verdadeira, né, Murilo? Exato, E, sendo assim, né, primeira estrutura que surgiu, estróbilo, com o grão de pólen, né, e em seguida as angiospermas, caracterizadas por flores verdadeiras e frutos. Então o aluno tinha que tomar cuidado aí para não classificar as gimnospermas como representantes que possuem flores. Exatamente, certo? Isso mesmo. Tanto que a alternativa E diz que o grão de pólen surgiu antes das flores, né? Ou seja, nas gimnospermas não havia flores, e sim estróbilos, e antes os frutos. Ok? Ok. Próxima questão. Questão 43, pessoal, questão de classificação dos seres vivos. O aluno aí tinha que colocar na ordem evolutiva, tá? De acordo com as características que a questão colocava.
Então, característica número 1, ele falava em transporte de gases feito exclusivamente pelo sistema respiratório, independente do sistema circulatório. Pessoal, aqui nós estamos falando de artrópodes, tá? Especificamente de insetos. Da característica número 2, respiração cutânea e pulmonar no mesmo indivíduo, são os anfíbios, que realizam a respiração pela pele, majoritariamente, e também pelo pulmão primitivo. E característica 3, ovos com casca calcária, resistente e porosa, característica de répteis e aves. Então, a sequência era essa mesma, pessoal. 1, 2 e 3, seguindo aí a escala evolutiva, invertebrados, grupo dos anfíbios e em sequência répteis e aves, sem maiores problemas. Perfeito. Questão 44, pessoal. Aquela questãozinha capciosa, né, Murilo? Essa foi aquela que complicou um pouco. Exatamente. Uma questão que não envolvia conhecimentos próprios de biologia, embora possa ser classificado como uma questão de ecologia, exigia do aluno, na verdade, uma habilidade em análise de gráfico. E esse gráfico mostra a variação do número de indivíduos de uma dada população, né, ao longo do tempo, tá? Ele faz aí uma série de afirmativas, 5 alternativas, cada uma contendo uma alternativa sobre o gráfico. Numa primeira passagem, Murilo, provavelmente o aluno que viu atentamente o gráfico, ele não conseguiu achar uma alternativa correta. Sim. Tá? Só apenas lendo, né, as alternativas. Exatamente. Lendo, dando uma olhadinha no gráfico, puxa, não tem nenhuma alternativa correta. Nessa hora acende a lampadinha vermelha, né? É a hora que você vai procurar, então, a alternativa correta pelas minúcias, pelos detalhes. E aí, quando você lê a alternativa D de dado, diz, no período de 1935 a 1940, o número de nascimentos mais o de imigrantes superou o número de mortes mais o de emigrantes. Quer dizer, a taxa de crescimento, nesse caso, seria positiva, né? Quando você vai ao gráfico, você vê que nesse período há um aumento do número de indivíduos, mais ou menos até 1938, para em seguida haver uma redução, né? É um período em que há essa flutuação grande na população. Você fala, a alternativa está errada, né? Mas quando você olha com mais minúcia, o que você percebe? Em 1935, que é o início do período que ele coloca na alternativa, havia 1.000 indivíduos. E, no final do período, 1940, havia 1.200. Claro, depois de passar por um pico de 2.000, mas terminou o período com 1.200. Quer dizer, ao longo desse período, houve realmente um acréscimo de indivíduos, apesar da flutuação existente. Portanto, a única alternativa que satisfazia uma observação atenta, minuciosa do gráfico, era a alternativa D de dado. Tá? Exato. O aluno precisava plotar os dados. Isso. Né? Ter cuidado, utilizar ter as paciência. linhas que o exercício... Exatamente. O exercício, o gráfico do dado facilitava um pouco, porque dava as linhas para você fazer a plotagem. Então, era uma observação minuciosa do gráfico, não resolvia. Exatamente. Muito bem. Próxima questão, pessoal, questão 45. Classificação dos seres vivos do reino Fungi. Tá? Então, ele listava um quadro com características que diferenciam os reinos dos fungos, das plantas e dos animais, quanto ao tipo e ao número de células e quanto à forma de nutrição de seus integrantes. E ele queria saber, né, com relação a essas características fornecidas, os seres vivos que compõem o reino dos fungos, em qual alternativa eles estão indicados. Então aqui, pessoal, tipo de célula, tá? É o que, pessoal, dos fungos? Tipo de célula são exclusivamente eucarióticos. Por quê? Apresentam membrana nuclear e também organelas especializadas em todos os indivíduos que pertencem a esse reino. Conhecimento básico, fundamental de Exato. biologia celular. Número de células, pessoal, eles podem ser tanto unicelulares, tá? Como, por exemplo, as leveduras, ou pluricelulares, como os basidiomicetos, que são os cogumelos, né? Os deliciosos cogumelos, certo? Isso mesmo. E, pessoal, forma de nutrição, tá? São exclusivamente heterotróficos. A maioria aí são saprófitos, existem também alguns parasitas. Então, pessoal, outra questão clássica de classificação dos seres vivos, acho que não houve grandes problemas. Né, características gerais, o reino dos fungos, né? Exato.